Então, só recapitulando, né? O cálculo da resistência de Norton é o mesmo cálculo da resistência de Thevenin, né? A mesma forma que eu aplico a resistência de Thevenin, eu aplico para a resistência de Norton, elas são iguais, tá? E para mim calcular a corrente de Norton, eu tenho que fechar um curto-circuito aqui entre os terminais A e B, né? E a corrente que passa aqui é a corrente de Norton. Então, para a gente achar essa corrente de Norton, eu vou achar a corrente total, depois fazer o divisor de corrente. Só que para achar a corrente total, vamos fazer a resistência total desse circuito. Então, aqui vai ser R2 paralelo a R3, 4 vezes 3, dividido por 4 mais 3. Isso aqui mais 6. Vai dar quanto isso aqui? 4 vezes 3, 12, né? Dividido por 7. 12 dividido por 7. 1,71 mais 6. 7,71, né? 7,71, né? Então, a resistência total, 7,71 ohms. O I total, para esse caso, vai ser o E pelo R total, 18 dividido por 7,71. Então, vamos achar aqui, 18 dividido pelo último resultado, 2,3. 2,3 amperes. Aí agora, para mim achar o I de Norton, eu faço divisor de corrente, né? Eu sei qual. Chega a 2,3 aqui nesse nó, né? Aí vai se dividir. Se vai se dividir, vamos aplicar para saber essa corrente que vai passar aqui, divisor de corrente. Divisor de corrente vai ser o quê? O I total. Se eu quero saber a corrente que passa no R3, aqui eu multiplico pelo R2, vezes R2, dividido por R2 mais R3. Então, aqui vai ser 2,3 vezes 3, dividido por 3 mais 4. Então, é isso aqui, esse valor vezes 3, igual a 7, dividido por 7, 1. Então, 1 ampere. Tá? 1 ampere. Então, para esse circuito aqui, o equivalente Norton vai ser o quê? Uma fonte em paralelo com uma resistência, fonte I, e N, né, fonte N aqui de 1 ampere, a resistência de Norton RN de 6 ohms, tá? E aqui os terminais, A e B. Ok, pessoal? Ok, professor. Simplificou bastante o circuito, né? Simplificou. Vou fazer um outro exemplo aqui, vamos achar o equivalente Norton aqui. Fazer um circuitinho aqui. Não. Então, vamos achar o equivalente desse cara aqui, equivalente Norton aqui. Vou colocar aqui, sei lá, 20 ohms e aqui 40 ohms. E aqui uma fonte de 8 amperes. Qual que vai ser o equivalente Norton? Aí, mesma coisa, calcular a resistência de Norton. Tem que tirar as fontes. Aí, se eu tirar a fonte aqui, se eu tirar a fonte e medir a resistência aqui, quantos ohms eu vou medir? 40. 40, né? Porque aqui o R1 está desconectado, né? Então, Rn, resistência de Norton, igual a 40 ohms. Vamos voltar aqui à fonte. Muito bem. Aí, para mim saber aqui o equivalente de Norton, eu tenho que fechar um curto-circuito. Curto-circuito para saber a corrente que vai passar aqui, que vai ser a corrente de Norton. Nesse caso aqui, pessoal,
qual a corrente de Norton aqui? A corrente da fonte vai chegar aqui, ó, 8, vai chegar aqui no nó, aqui o I total, né? O I total vai chegar aqui no nó, ele vai se dividir, né? Quanto que vai vir aqui para a corrente de Norton e quanto vai vir pelo R2? Para a corrente de Norton vai o 8 amperes, não, professor? Por quê? Porque é o caminho mais fácil da corrente percorrer, então ela não vai passar pela Isso. resistência. Exatamente, é um caminho aqui que não tem resistência nenhuma, né? Ó. Não tem resistência nenhuma. Se não tem resistência nenhuma, a corrente é total. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Se a corrente se a resistência é zero, a corrente é o infinito. Né? É o infinito. Então aqui o IN igual a 8 amperes. E aí o equivalente, uma fonte de 8 amperes, em paralelo com resistência de 40 ohms. Certo, pessoal? Aí, tranquilo? Tranquilo, professor. E aí, existe aqui uma equivalência, tá? Existe uma equivalência de a resistência de Thevenin, ela é igual à resistência de Norton, né? E a corrente de Norton, ela é igual à tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin, né? E a tensão de Thevenin é igual a corrente de Norton vezes a resistência de Norton, tá? Então aí você pode escolher, se você achar que o teorema de Thevenin é mais fácil, aí você pode achar o equivalente Thevenin e depois transformar para Norton. Ou ao contrário, se achar que o Norton é mais fácil, por exemplo, nesse circuito aqui, ó, esse equivalente, você pode achar o Norton e aí você transforma para Thevenin. No caso aqui, a gente achou aqui o equivalente Norton, aqui, ó, 1 ampere e 6 ohms. Como, para mim achar o equivalente Thevenin, né, vou fazer melhor bonitinho aqui. O equivalente Thevenin do mesmo circuito vai ficar assim. Né? Como o Rn é igual ao RTH, né, então aqui vai ser RTH e 6 ohms. Certo? Já que o V de Thevenin vai ser o quê? V de Thevenin, I de Norton 1, e resistência de Thevenin 6. 1 vezes 6, 6 volts. Então, o equivalente Thevenin desse primeiro circuito aqui está dado. 6 volts em série com 6 ohms. Ok? Ficou claro aí a relação? Tranquilo, professor. Só uma questão de treino mesmo. Tá. Muito bem. Pessoal, então é isso que tinha para passar para vocês. Semana passada eu falei em circuito ponte H, não falei? Ou não? Acho que falei. Não lembro, professor. Acho que o senhor ia falar essa aula. É um circuito assim, ó. Circuito em ponte. Imaginem assim, ó, esse circuito aqui, ó. Tô rindo. Já sei que você quer. Deixa eu falar duas vezes. Explicar aquele sabonete lá, entendeu? Aquele sabonete lá. A câmera tá. Então aqui, R1, R2, R3 e R4. 12 ohms, 48,
5 e 20. E aqui R5. Aí, o objetivo aqui é saber qual a corrente que passa aqui. Qual a corrente que passa nesse resistor R5. Tá? Então, tivemos que eu ter uma fonte aqui, fonte de tensão de 50 volts. Ok? Então, aqui, como que eu saio desse circuito aqui? Tá? Esse circuito, ele é um circuito em ponte. Tá? Um circuito em ponte. Então, tem uma técnica de você descobrir se essa ponte está em equilíbrio ou não. Então, quando ela está em equilíbrio, se R1 dividido por R2 for igual a R3 dividido por R4, né, aí a ponte está em equilíbrio. Tá? Se isso aqui der uma igualdade, a ponte está em equilíbrio, e a corrente que vai circular aqui vai ser zero. Não vai ter corrente circulando aqui. Tá? Então, aqui, para esse caso, ó, vai ser 12 dividido por 48, igual a 5 dividido por 20. Vamos ver se eu fiz certinho. 12 dividido por 48. 0,25, né? E 5 dividido por 20, 0,25. Então, aqui dá igualdade. 0,25 é igual a 0,25. Então, quando isso aqui é satisfeito, essa ponte está em equilíbrio e não há corrente circulando aqui por esse ramo do R5. Ok? Ok. Aí, às vezes, o que pode mudar é que aqui pode estar o R3, aqui R3 e aqui o R2. Né? Mas aí você tem que fazer a relação aqui, R1 e R3 nesse caso, né? E R2 e R4. Tá? Esse aqui é um circuito, pessoal, de medição de temperatura. Tá? Tem uns resistores, não sei se vocês vão ver na matéria de eletrônica, que é o PTC e o NTC. São tipos de resistores que variam com a temperatura. Tá? Então, aqui, em vez de eu ter um resistor de 48 ohms aqui, eu coloco um NTC de 48 ohms. O que é um NTC? Ele tem um coeficiente de temperatura negativo, né? Ou seja, se a temperatura aumentar, a resistência cai, né? E o PTC é o contrário, né? Se a temperatura aumentar, a resistência aumenta, né? Isso que é positivo. Então, você coloca, é tipo como se fosse um sensor, né? Como se fosse um sensor. E aí, se a temperatura aumentar, esse valor aqui vai variar. Assim mesmo, professor? Oi? Ele se resume a isso, a esse cálculo aí? Não entendi. Esse cálculo se resume a isso aí? O circuito em ponte. Você saber se a ponte está em equilíbrio ou não, tá? Aí, por exemplo... E se ela não estiver em equilíbrio? Se ela não estiver em equilíbrio, vai ter corrente circulando aqui. Tranquilo, então, Ela tranquilo. vai ter corrente circulando aqui. Aí, no caso, tem que analisar malha por malha para achar a... Beleza. Aí tem outros... Aí tem o método da malha, tem o método dos nós, aí tem uma conversão de estrela, triângulo, bem mais um pouco aprofundado. Não deu tempo da gente estudar isso. Tá? Mas, assim, o que mais pega aqui é você saber se a ponte está em equilíbrio ou não. Tá? Ou, às vezes, por exemplo, tem algum exercício que o cara não dá esse valor aqui para você. Ele dá 3 valores e não dá, fica com um faltando. Ele quer descobrir qual o valor que vai ser colocado que a corrente aqui seja zero. Tá? Pode ser assim também. Tá? Mas, aí, enfim, usando aqui um NTC, né, aí é um sensor de temperatura. Se ele mudar a temperatura, vai ter uma corrente circulando aqui. Porque ele caiu aqui para 40 ohms, porque a temperatura subiu. Aí vai circular aqui, sei lá, 1 ampere. Né? 1 ampere. Aí tem um sistema aqui, um amperímetro,
essa corrente é lida por algum componente, né? E aí o sistema eletrônico lá, por exemplo, de um ar-condicionado, por exemplo, vai identificar o seguinte: opa, se a corrente aqui subiu para 1 ampere, é porque a temperatura passou de 25 graus para 28 graus, por exemplo. Entendeu? Entendeu como funciona? Ficou muito claro ou ficou confuso? Ficou claro, professor. Então, esse aqui é um circuitinho típico de medidor de temperatura. Quando eu dei aula de eletrônica, o pessoal montou um desse aqui. Ficou bacana, deu certo. A gente conseguia fazer a relação de temperatura e corrente aqui. Muito bem. Senhores, então era isso. Tinha passado para Fechou, professor. vocês, Teorema de Norton. Vou passar a última lista de exercícios aí para vocês, tá? E aí na semana que vem a gente faz a revisão. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Então tá, jóia. Qualquer coisa aí, se tiver alguma dúvida, eu estarei aqui até às 10. Valeu, professor. Boa Falou, noite. professor. Até mais. Valeu, boa noite.